E aí, meninos, beleza? Bom dia! Bom, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o totalitarismo, né? E para a gente complementar essa aula de hoje aqui, eu recomendo a vocês assistir um vídeo que tem aí no canal já, que é sobre a ascensão do fascismo e do nazismo. Já tem esse vídeo lá explicando bem como é que foi essa ascensão desses dois regimes que foram regimes totalitários, né? A gente vai falar de 3 regimes totalitários importantes na Europa aí no pós-guerra mundial, pós-primeira guerra mundial, e entre esses regimes totalitários, o fascismo e o nazismo eram 2 muito importantes. A gente complementa aqui com o regime stalinista, né, da União Soviética. Bom, assistam primeiro esse vídeo que eu falei sobre a ascensão do nazismo e do fascismo, e a gente vai dar uma resumida aqui no que foram esses 2 regimes e falar sobre o stalinismo, né, que teve na Rússia. Bom, primeiro vamos falar como é que estava a Europa depois dessa Primeira Guerra Mundial. A Europa passava por uma séria crise econômica, tinha territórios devastados pela guerra, independente de terem sido países vitoriosos ou derrotados, e um alto número de mortos, o que comprometia muito a produção nesses países europeus, né? Porque a grande força de trabalho tinha se envolvido na guerra e muitos tinham sido mortos durante a guerra, né? Algo que ficou marcante nesse período, após a Primeira Guerra Mundial, foi a insatisfação com os tratados da guerra, principalmente por parte de Itália e de Alemanha. Tá? E vamos ver passo a passo por que houve esse descontentamento aí, o que acabou levando à falência das democracias liberais aí, dando início aos governos totalitários, principalmente focado no medo do comunismo, no caso de Itália e Alemanha aí, o principal foco era o medo do comunismo. Já no caso do stalinismo lá na Rússia, nós vamos ver que é uma situação até diferente. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o fascismo, dar uma repassada no fascismo aqui, só para complementar o que falou na outra aula que eu já indiquei para vocês. E é o seguinte, a Itália, após a Primeira Guerra Mundial, ela vivia um período de insatisfação, principalmente com as recompensas territoriais. Porque o que acontece? No meio da Primeira Guerra Mundial, a Itália abandona a Tríplice Aliança, né? E se alia à Tríplice Entente, que era ali formado basicamente por França e Inglaterra, né? E aí vai ter a Rússia entrando nessa Tríplice Entente também aí, e a Itália acaba se aliando a essa Tríplice Entente. Com qual finalidade? Com a finalidade de manter os territórios que ela tinha conquistado durante a Primeira Guerra Mundial. Né? A Itália passava por uma crise econômica, uma inflação crescente, milhares de desempregados, muitas dívidas, e aí a ideia de que foi traída na Primeira Guerra Mundial por não receber os territórios que ela tinha sido prometido, é algo que deixou ela imensamente insatisfeita. Bom, começou então na Itália o crescimento, principalmente por causa desses desempregos que aconteciam na Itália, começou então aí o crescimento dos partidos socialistas, né? E esses partidos socialistas, eles eram vistos com muita desconfiança pelos setores mais conservadores aí de empréstimos, banqueiros, fazendeiros, camadas médias, né? Da Itália olhavam com muita desconfiança aí. E aí a gente vai ver que a alta dos preços e os baixos salários que eram pagos na Itália vão gerar muitas greves e manifestações organizadas pelos sindicatos de trabalhadores, né? Esses sindicatos aí, isso vai aumentar ainda mais a desconfiança ainda. É quando Benito Mussolini, que é o grande líder desse fascismo aí, funda o Partido Nacional Fascista em 1921, né? A ideia de Mussolini era combater essas ideias de esquerdas aí, principalmente com o uso de grupos paramilitares, né? Era conhecido aí, ficou conhecido na Itália como os Fasci di Combattimento, né? Que eram esses partidos, não eram partidos, eram grupos paramilitares, aí eram milícias, né?
que usavam da violência mesmo para conseguir atingir seus objetivos aí. Bom, o foco era superar os problemas econômicos, né? O foco desse partido fascista, Partido Nacional Fascista, era superar os problemas econômicos, principalmente com o apoio dessas classes médias e desses setores conservadores, que era quem apoiava esse fascismo, né? Então, esse partido ele se alegou, né, capaz aí de superar, né, os problemas econômicos que viriam a ter, superar e conduzir novamente a Itália para os tempos de glória dela, né? Os tempos em que a Itália poderia ser novamente grande. Então, o que aconteceu? Ele acabou transformando essas milícias em um partido político, que era o Partido Nacional Fascista. Essas milícias acabaram se unindo em torno disso. Como é que o fascismo chega ao poder na Itália, então? Bom, milhares de integrantes do partido, tinham mais de 200 mil filiados nesse partido fascista, partiram de diversas cidades no norte da Itália, com destino a Roma, e ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. Isso aconteceu em 1922. O rei, que era Vítor Emanuel III, sob muita pressão, acaba convidando Mussolini para o cargo de primeiro-ministro do seu governo, né? Obviamente não era o que ele queria, mas ele se sentia muito pressionado a isso, né? Ou convocava ou iria ter uma revolta muito grande da população, né? O que começa a acontecer então? Aquelas milícias voluntárias para segurança, aquelas milícias que eram usadas por Mussolini lá, começam a ser legalizadas através da criação da Milícia Voluntária para a Segurança Nacional em 1923. O que Mussolini faz aí é legalizar as milícias que já existiam. Aquelas milícias que eram ilegais passam a ser legalizadas a partir daí, o que fortalece muito o fascismo quando ele inicia, através dessas milícias agora legais, a combater e a perseguir os opositores ao fascismo, né? Ou seja, né, os comunistas, né? Aqueles levantes comunistas aí, Mussolini começa a perseguir. Isso aí vai gerar um crescimento muito grande de Mussolini na Itália, porque ele vai agradar uma classe da população que não quer o comunismo de forma alguma, né? Junto com isso, Mussolini promove mais uma série de medidas que aí já começam a ser totalitárias. Por exemplo, o monopartidarismo. Ele não permite mais que hajam outros partidos a não ser o Partido Nacional Fascista. A censura começa a vigorar, o fechamento de jornais e de sindicatos, ainda inclusive Mussolini começa a proibir as greves, né, e começa a ter um controle sobre a educação, formando desde criança novos fascistas para o futuro. Então o fascismo começa a ser pregado nas escolas, certo? Tanto que o lema da educação fascista era crescer, obedecer e combater. Esse era o lema, né, do Partido Fascista quando ele assumiu o controle sobre a educação. Nessa época, em 1927, também é feita a Carta do Trabalho, né, que era a favor do corporativismo fascista, onde havia aí vários acordos coletivos de trabalho. Mussolini proibia as greves, mas ele fazia alianças aí com os trabalhadores, né? Ele levava esses trabalhadores para o seu lado, criando essa carta do trabalho, que era um corporativismo, né? Então, o governo passaria a controlar isso aí. Outra coisa que Mussolini foi muito inteligente foi que ele começou a notar que grandes espetáculos esportivos atraíam muito o povo para o seu lado. Tanto que ele promoveu em 1934, a segunda Copa do Mundo de Futebol, que ocorre na Itália, e a Itália acaba sendo campeã. Inclusive, tem um fato muito famoso que é falado, que antes da partida contra a Tchecoslováquia, que era a final da Copa do Mundo, né, Mussolini manda um bilhete para um por um dos jogadores da Itália, onde ele escreve ou a vitória ou a morte.
E a Tchecoslováquia começa ganhando esse jogo, né, da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo de 34, e a Itália vira e consegue se sagrar campeã, o que enaltece aí a força do fascismo, né? Usa esse espetáculo esportivo, usa a Copa do Mundo, o futebol, como uma alavanca para enaltecer o regime fascista ali. Outra questão importante também que Mussolini trouxe para o seu lado foi o Tratado de Latrão, em 1929, onde ele conquista o apoio da Igreja Católica, porque desde 1870 a Igreja Católica não reconhecia o governo legítimo da Itália, ela não reconhecia. E Mussolini, o que ele fez? Ele fez um acordo com a Igreja Católica nesse Tratado de Latrão, onde ele reconhecia a soberania da Igreja sobre um pequeno território que ficaria conhecido como Estado do Vaticano, daria aquele pequeno território para a Igreja Católica e reconhecia a religião católica como a religião do país. Em troca, os católicos apoiariam o governo fascista. Eles iriam estar apoiando o governo fascista a partir daí. Essa era a primeira vertente, o primeiro governo totalitário que nós tivemos aí no período entre guerras. O segundo governo totalitário é mais famoso ainda, é o nazismo, né? Esse nazismo vai acontecer lá na Alemanha. E o que se passa na Alemanha pós-guerra? Primeira coisa, era um descontentamento total com o Tratado de Versalhes, que era conhecida como a paz punitiva. A Alemanha, nesse Tratado de Versalhes, ele perdia todas as colônias que ele tinha conquistado na África, perdia todos os territórios que ele tinha conquistado na Europa, pagaria indenização aos países vitoriosos e passaria por um processo de desmilitarização, onde ele não poderia ter um exército superior a uma quantidade limite, que era muito pequena de soldados, se eu não me engano eram 200 mil soldados, e não podia ter indústrias bélicas, ou seja, não podia produzir armamentos. Então a Alemanha, além de ter sido derrotada na Primeira Guerra, destruída, ela passaria por uma crise financeira muito grande, uma crise inflacionária muito grande, e ainda tinha que pagar para outros países ainda, e não podia construir indústrias voltadas para o setor bélico, que era a principal indústria alemã, com o intuito de se reestabelecer, né? Lá ainda no período da Primeira Guerra Mundial, o imperador russo, que era Guilherme II, acabou abdicando do poder, né, e deu aí a oportunidade a ser proclamada a República de Weimar, né, que é uma república, um período republicano muito curto na Alemanha. Essa República de Weimar era uma república muito frágil, e inicia na Alemanha uma tentativa de uma revolução comunista, né? Ideais comunistas começavam a se alastrar e conquistavam apoio de milhares de trabalhadores. A gente vai ter milhares de trabalhadores apoiando esses ideais comunistas aí, tanto que acaba acontecendo na Alemanha a Revolução Espartaquista em 1919, que era um levante, né? Onde marinheiros começaram a fazer greve, trabalhadores começaram a fazer greve, começaram a formar comitês revolucionários pelo país inteiro, e foi duramente, violentamente reprimida, inclusive com milhares de pessoas mortas durante esse processo aí. Então se funda na Alemanha o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães em 1919, e o foco desse partido era o combate ao comunismo e oferecia aí solução para os problemas do país, né? Nesse período, olha só que ironia, né? O governo institui o ex-cabo do exército, que já havia lutado na Primeira Guerra Mundial, lembrando que esse cabo era austríaco, mas havia lutado aí e se naturalizado alemão, né? Era Adolf Hitler, e esse cara foi nomeado para investigar esse Partido Comunista, esse Partido dos Trabalhadores, Partido Nacional dos Trabalhadores. Vai investigar para ver se esse partido tem realmente os ideais que a Alemanha precisa, ou se ele também é um partido voltado para o comunismo, porque está falando de trabalhadores, se suspeita de talvez comunismo. Então o que acontece? Foi mandado Hitler para investigar esse partido, e o que acontece? Hitler, ao contrário, Hitler se tornou um entusiasta muito grande dessas ideias defendidas por esse partido e acabou se filiando a ele. Em pouco tempo ficou um dos
principais oradores desse partido aí, que futuramente iria mudar de nome, iria se tornar o Partido Nazista, né? E o que acontece? Quais eram as ideias desse partido aí? Primeiro, recuperar o orgulho alemão, né? A Alemanha que, além de ter financeiramente arrasada após a Primeira Guerra Mundial, ela era humilhada, né? Além de ter sido derrotada, ela ainda precisava pagar por quem venceu. Então, a questão desse partido, dos trabalhadores, desse partido que viria a se tornar partido nazista, era restaurar esse orgulho alemão, reconstruir a grande Alemanha, né, do Império Alemão. O Império Alemão era muito forte antes da Primeira Guerra Mundial. Outra questão que esse partido pregava era o descumprimento do Tratado de Versalhes e o antissemitismo. Esse antissemitismo aí era um caso à parte. O antissemitismo era o ódio, a aversão aos judeus, né? A gente vai ver que uma das coisas que Hitler coloca ali é que um dos culpados pela derrota da guerra eram os judeus. Os judeus tinham parte nisso, não só os judeus, mas a gente vai falar disso aqui um pouco para frente, porque agora é importante a gente relatar que em 1923 houve o Putsch de Munique. O que era esse Putsch de Munique? Era uma tentativa desses nazistas tomarem o poder, dar um golpe de Estado, só que isso foi fracassado. Esse golpe de Estado deu muito errado e Hitler acabou preso. Durante esse período em que Hitler esteve preso, ele escreveu um livro chamado Minha Luta, ou Mein Kampf. Eu vou ver se eu tenho esse livro para mandar para vocês darem uma olhada. São as ideias de Hitler. Ali começam os princípios do nazismo, né? A superioridade da raça ariana, que a gente vai falar, né, na Segunda Guerra Mundial, essa superioridade que o alemão natural, né, o alemão que é de descendência alemã, ele é mais puro, ele é mais forte, ele é uma raça superior às demais raças. Vai ter o antissemitismo nisso aí, que é justamente a aversão a esses judeus, que esses judeus iriam sujar, né, e passariam ali a sujar a raça ariana. Então era necessário que se expulsasse, até porque eles eram responsáveis pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. O anticomunismo era algo também que começou a ser muito falado nesse livro de Hitler. E a teoria do espaço vital, que a Alemanha, para ela se tornar grande, ela precisava expandir, ela precisava de mais territórios, né? E aí vai o foco da Segunda Guerra Mundial, que era justamente essa expansão, expandir o seu território para que ele tivesse esse espaço vital aí. Entre 1424 e 1429, a Alemanha vai passar por uma estabilidade econômica, graças principalmente a uma ajuda que os Estados Unidos mandaria para a Europa para tentar principalmente restaurar essa Europa. Por que foi de 24 a 29? Porque em 1929 teve a crise, a quebra da Bolsa de Valores, e a Estados Unidos suspendeu essa ajuda, o que gerou falências, desemprego, queda de produção agrícola e industrial, inflação, uma série de problemas na Alemanha. Inclusive, nesse período, começa a acirrar ainda mais os conflitos entre os comunistas e os nazistas, que eram conhecidos nessa época como capacetes de aço. Esses capacetes de aço, e os comunistas começam a ter mais enfrentamentos. E aí o partido nazista começa a ganhar mais força, ainda quando ele começa a enfrentar esses comunistas aí, né? As grandes indústrias da época, que não queriam saber de comunismo, bancavam o nazismo, financiavam o nazismo. Bom, a promessa de solução para a crise e identificação dos principais culpados era algo que os nazistas pregavam constantemente. Quem que eram os culpados? Primeiro, os judeus. Segundo, a assinatura do Tratado de Versalhes, que ele não deveria ter sido assinado. E os terceiros, comunistas. Esses comunistas iriam aí para gerar mais crise ainda no Estado alemão. O que acontece então em 1932? São feitas eleições presidenciais e Hitler sai como presidente, candidato a presidente pelo Partido Nazista, e tem uma expressiva votação. Chegou a ter 37% dos votos, o que infelizmente não foi suficiente para ele se colocar no poder. Hitler ficou em segundo lugar nessa eleição. Obviamente, nem tudo foi perdido. Aí você vai me perguntar assim, mas peraí, professor, mas e aí?
Hitler não era o cara que era o líder da Alemanha? Se ele era o líder da Alemanha, ele perdeu a eleição? E aí, o que aconteceu? Ele elegeu de novo? Não, não elegeu de novo. Na verdade, nem tudo foi perdido. Hitler perdeu a eleição para a presidência alemã, porém, os nazistas conseguiram eleger a maior parte do parlamento que era conhecido na Alemanha como Reichstag. Esse Reichstag aí, os nazistas conseguiram colocar 230 parlamentares dentro desse parlamento alemão aí, o que era a grande maioria, e acabou forçando em 1933 o presidente Hindenburg a nomear Hitler como seu chanceler. Chanceler é o cargo mais alto ali, abaixo, obviamente, do cargo de presidente. Hitler praticamente mandaria na Alemanha, né? Em 1934, Hitler se tornaria aí a principal liderança política do país, aí, o Führer, né? Que era o líder. A gente vai falar muito sobre Hitler ser o Führer. O que acontece então? Nesse período, coincidentemente ou não, houve um incêndio no parlamento alemão e esses comunistas foram responsáveis, o que iniciou aí uma procura, uma cassação, uma perseguição aos comunistas. Isso conseguiu que o parlamento conseguisse, fez com que o parlamento ampliasse ainda mais os poderes de Hitler. Aí vamos dar início então ao processo da ditadura nazista. O que Hitler faz com esse poder todo na mão, com o parlamento apoiando Hitler ali? O que ele faz? Ele cria então o monopartidarismo, ou seja, a partir dali só o partido nazista poderia ter vigor, coloca nas ruas mecanismos de controle e de repressão, que era a Gestapo, que era a polícia secreta do Estado alemão, colocava a AS, que era as seções de assalto, as SS, né, que a gente vai ver muito falar dessa SS, que era a polícia, as seções de segurança, né? A gente vai ver durante a Segunda Guerra Mundial esse SS aí trabalhando firmemente na Alemanha, e os campos de concentração, onde seriam levadas pessoas para fazerem trabalhos forçados. Olha aí, hein? Para que servia esses campos de concentração na época? Simplesmente para trabalhos forçados. Vamos ver que na Rússia vai ter campos de concentração, que não é sinônimo de holocausto. Campo de concentração remete muito a falar em holocausto, mas os campos de concentração tinham o foco de trabalhos forçados para aqueles que fossem presos em situações que fossem contra a segurança da Alemanha. Bom, o que acontece então? Hitler passa a ter um controle total sobre as propagandas, a educação principalmente, e a propaganda do país, onde ele começa a pregar essas ideias nazistas, né, de crescimento alemão, e convence o povo muito bem que precisa, que o nazismo é algo necessário para a Alemanha se reestruturar, prega esse antissemitismo, cria ali as leis de Nuremberg, né? Que eram as leis que reprimiam diretamente os judeus mesmo. Judeus que tinham cargos públicos eram expulsos. Não podia, inclusive não podia nem haver casamentos entre judeus e não judeus, né? Os judeus passam a ser totalmente discriminados com essas leis de Nuremberg aí, e se começa a falar muito sobre essa teoria do espaço vital e do crescimento. Depois da morte do presidente Nuremberg em 1934, Hitler acumula ali as funções de chanceler e presidente da Alemanha. Aí sim, em 1934, Hitler está legalmente ali como o presidente da Alemanha e inicia o seu processo de construção do Terceiro Reich, ou Terceiro Império, né? Aí já vai estar entrando na Segunda Guerra Mundial. E aí vamos falar do último governo totalitário, que era a União Soviética stalinista, né? A União Soviética é essa que veio ali da Revolução Russa, né? Depois de derrubar os czares ali, Vladimir Lenin instaura uma nova era na Rússia, até 1924, quando ele morre, e a disputa de poder fica entre Trotsky e o seu secretário-geral do Partido Comunista, né, do Partido de Lenin,
que era Stalin, né? E Stalin acaba assumindo o controle do Partido Comunista e futuramente da União Soviética. Desde 1921 foi estabelecido já um monopartidarismo. Lá na Revolução Russa ainda foi estabelecido o monopartidarismo no país, sendo o Partido Comunista o único partido permitido dentro da União Soviética. Era um período em que houve muito medo e muita repressão por parte desse partido, mas foi um período também de muitas conquistas econômicas e sociais para a União Soviética. Isso aí estimulou muito o crescimento desse stalinismo, tá? Como é que funcionou a ditadura stalinista? Ela era um pouquinho diferente da ditadura da Itália e da Alemanha. Primeiro, Stalin visava também eliminar os seus adversários, né? E fazia isso através do controle do Partido Comunista, né? Começava a expurgar, era chamado de expurgo stalinista, né? Eliminar os adversários, tirar os adversários dali. E ele fazia isso oferecendo para a União Soviética uma estabilização econômica. E aí ele fazia isso através de 3 planos quinquenais. Quinquênios, né? 3 planos de 5 em 5 anos. E como é que funcionavam esses 3 planos quinquenais aí? Primeiramente, promover uma planificação da economia, ou seja, todas as pessoas na União Soviética passariam ali a ter uma classe social similar. Ninguém iria se destacar, não haveria ali alguém mais rico do que outro. As classes seriam muito parecidas e o foco nisso era justamente em desenvolver o crescimento industrial. Tanto que ele determinava metas para o desenvolvimento industrial e agrícola, né, a serem atingidas dentro de 5 anos. Dentro de 5 anos tem que ser produzido tanto na indústria quanto na agricultura. Começa ali a botar também o fim à propriedade privada, né? Acabava a propriedade privada nas terras. Ninguém mais no campo era dono de terra. Ou essas terras eram os que eles chamavam de kolkhozes, que eram as cooperativas agrícolas, ou eram sovkhozes, que eram as fazendas do Estado, fazendas que pertenciam ao Estado, tá? Foi criado, como eu falei para vocês lá quando a gente estava falando sobre a Alemanha, os gulags, que eram da Rússia, eram os mesmos campos de concentração que a gente tinha lá na Alemanha. Os gulags existiam como campos de concentração. E o que acontecia? Quem que ia para esse campo de concentração? Aqueles camponeses que resistiam a essa mudança de processo. O cara resistiu a isso aí, ele era levado para lá e trabalhava como trabalhos forçados. Tanto que nós vamos ver que nesses gulags aí, muito do trabalho, muita produção russa vem desses gulags aí, tá? Stalin começa também a controlar a educação e a propaganda e pregar o comunismo dentro dessa propaganda e na escola desde crianças, né? Já crescem com a ideia do comunismo nesse período, a sociedade soviética, da União Soviética, ela vai se estruturar muito, vai se urbanizar bastante, vai sair muita gente do campo e vir para as cidades, o que vai provocar uma industrialização muito grande na Rússia, vai ter um avanço considerável no acesso ao ensino, vai ter um ensino muito bom na Rússia, as mulheres vão conseguir conquistar muita autonomia, né? Principalmente elas vão passar a trabalhar com salários bem equiparados aos dos homens, até porque ali vai ser um socialismo, o salário é igual para todo mundo, independente da classe, independente da cor, independente do sexo, todos vão receber um salário muito parecido. E nós vamos ter, diferente dos outros governos totalitários aí, um governo que defende o comunismo. Né? Os outros governos todos são contra, os governos totalitários foram contra o comunismo. Esse governo de Stalin vai defender o comunismo. Né? Outra questão também é que para esse governo de Stalin não havia aquele nacionalismo que era taxado nos outros governos totalitários. Tá? Não tinha esse nacionalismo tão extremado. Tá? Como eu falei para vocês,
esse governo era bom, ótimo, mas esse governo também era muito repressor, né? E chegava a ser cruel em algumas situações. A gente chega a ter relatos aí de mais de 10 milhões de prisões enviadas para os gulags, que eram aqueles campos de concentração. Tanto que grande parte da produção de cobalto, de estanho, de níquel, de ouro, de madeiras nobres na Rússia, vem desses gulags, vem desses campos de concentração. Então, para a gente fechar aí, características desses governos totalitários. Primeiro deles, o monopartidarismo era comum nos governos totalitários, o antiliberalismo, onde o Estado controlava tudo, o culto ao líder, tanto Stalin quanto Mussolini, quanto Hitler eram cultuados pelo povo, o nacionalismo, exceto na União Soviética, né, na Itália e na Alemanha vai ter o nacionalismo como uma característica, o anticomunismo também menos a União Soviética, né, os governos totalitários da Alemanha e da Itália têm aí como característica o anticomunismo, a União Soviética não, o racismo, principalmente na Alemanha, e o militarismo, todos os três aí têm o militarismo como uma característica forte, e a busca pelo expansionismo. Nós vamos ver que todos os três buscam expansionismo. Isso aí vai culminar lá na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver no próximo módulo. Meninos, um abração para vocês. Vamos dar uma olhadinha nas atividades do final do livro, fazer elas para a próxima aula a gente corrigir, beleza? Beijão para vocês, obrigado, valeu!